Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Nessa noite, eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, que de geração em geração ela visita do mais novo ao mais antigo da terra. O mesmo Espírito que estava nos apóstolos, o mesmo Espírito, Senhor, que estava sobre Moisés, o mesmo Espírito que estava sobre Davi, o mesmo Espírito que estava sobre Isaías, o mesmo Espírito que usava as mãos e a mente de Paulo, é o Espírito que está aqui em nós, não conosco. Ele está em nós. Por isso, Espírito Santo, nessa noite, nós não queremos aprender apenas algo novo, mas nós queremos ser lembrados daquilo que já somos, daquilo que já temos, já podemos. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é suficiente para transformar histórias. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é matéria-prima para transformar o mundo. Obrigado que a tua palavra é suficiente para cancelar o suicídio. Tua palavra é suficiente, Senhor, para perdoar o abuso. Tua palavra é suficiente, Senhor, para cancelar todo o medo de ter filhos. Tua palavra é suficiente, Senhor, para ressignificar, Senhor, toda a perda. Obrigado, Pai. Nessa noite, que os corações ouçam aquilo que o Teu Espírito pode falar. Que enquanto eu fale, não seja eu ouvido, mas que a voz doce do Teu Espírito fale profundamente, inclusive aquilo que eu não disse. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre 4 culturas invisíveis que constituem uma sociedade. Nós estamos acostumados com a cultura judaica, a cultura alemã, com a cultura latina. Nós temos geograficamente definições culturais, mas hoje eu quero falar sobre 4 culturas invisíveis que não se fala, mas que todos os dias é o que ninguém vê, mas todo mundo sente. Uma cultura não vista, mas todos os dias sentida. Nem todo ambiente espiritual ela é saudável, não sei se você sabe disso. Mesmo quando tudo parece certo por fora, às vezes ninguém fala nada de errado, mas o coração sente que algo não está certo. Você entra num lugar e percebe então rapidamente se pode ser verdadeiro, se pode confessar, se pode crescer. E essas atmosferas não são criadas apenas por doutrina, mas por práticas silenciosas e atitudes repetidas, inclusive acordos não ditos. Então hoje eu quero me aprofundar num discernimento social das nossas relações. Hoje eu quero ir fundo num tópico sobre o discernimento social das nossas relações. Todos os dias você está sendo afetado e afetando alguém. E talvez você pense assim, bom, a minha cultura é brasileira. Então você se relaciona com outro brasileiro e você pensa que esse é o nível cultural que nós vivemos. Brasileiro com brasileiro, alemão com alemão. Mas hoje eu quero trazer para você um raio-x de uma cultura invisível que ela rege a nossa sociedade e nem sempre a gente percebe. E hoje o meu objetivo é trazer para você algo novo, diminuindo os teus índices de dor, de sofrimento, de frustração e aumentando as tuas expectativas de dias melhores e dias que são possíveis. Talvez você não acredita, mas é possível. O texto áureo dessa noite é de Provérbios 13:20, que diz assim: quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos
sofrerá as consequências. Então sábio não é quem estuda, sábio é quem anda com o sábio. Logo, se sábio anda com o sábio, fica sábio, isso quer dizer que nós aprendemos mais com quem nós andamos do que na escola que nós estudamos. E o tolo, ele anda com os tolos e logo tem uma promessa escondida: ele sofrerá as consequências de um tolo sem ser tolo. Na versão ampliada ele diz: aquele que anda como um bom companheiro com homens sábios é um sábio, mas se ele se associa com tolos, se sentindo um autoconfiante nessa relação tola, ele sofrerá por isso. E na terceira versão, a mensagem que eu gosto muito, ele diz: diga-me com quem você anda e eu direi quem é você. Quem anda com o sábio se torna sábio, mas quem anda com o insensato verá sua vida ir por água abaixo. Logo, com quem você anda é mais importante, inclusive, tudo que você sabe. Porque como é possível eu andar com alguém e minha vida ir por água abaixo? Como é possível eu andar com alguém e minha vida ir água acima? Quando a gente está falando do Rangers aqui, a gente está falando sobre a capacidade de levar o teu filho para um lugar que você não vai conseguir levar. Eu arrisco dizer que você nunca vai ser mais forte na vida do seu filho do que uma amizade que ele tem com alguém. Nunca. Nós pais nunca seremos mais fortes do que as amizades que os nossos filhos têm. E quando eu era muito criança, eu via alguns dos meus amigos e quando eu fiquei adulto, eu ficava muito chateado, porque eu cheguei na conclusão que você pode ter o melhor pai, o melhor pastor e o melhor professor, mas o teu filho sempre vai escutar a voz de um amigo. Por isso que tem tanta gente quebrada na sociedade. Você já ouviu a história de um bom crente que quando chegou na sociedade virou uma droga? Um bom filho que cresceu com tudo e quando chegou na faculdade virou um nada. Isso sempre me incomodou, porque eu falava: não é possível. Como pode? Pensa, eu estou dando minha vida pela Melanie. Nós alimentamos elas desde que ela nasceu 3 vezes por dia, trocamos as fraldas dela, nunca deixamos passar nada e de repente chega uma voz do inferno na vida dela e muda completamente tudo que a gente falou e ela acredita em tudo no contrário do que a gente disse e da noite para o dia você não reconhece mais sua filha. Esse é o poder de uma amizade. Eu cresci num lar peculiar. Vários de vocês conhecem um pouco da minha história, mas hoje eu quero contar um pouco de como eu sobrevivi e o que Deus fez na minha vida que me trouxe até aqui. Eu quero falar sobre 4 culturas invisíveis que constituem uma sociedade. Na sua casa, provavelmente você tinha uma dessas culturas. Na casa do Pedro tem uma, na casa do João tem outra e na outra casa tem outra. Mas na minha casa era um pouco diferente, porque na minha casa nós vivíamos como uma biópsia social. Você pega assim uma sociedade, tira um pedaço dela e ali você tem a Chácara Bom Pastor. Chácara Bom Pastor era uma casa de recuperação de pessoas quebradas, de todos os âmbitos, problemas emocionais, espirituais, espiritualistas, problemas psicossomáticos, problemas de todas as ordens. Meu pai, ele era um cara que os hospitais psiquiátricos da nossa sociedade, na época curitibana, descobriu o telefone dele. Então o Hospital Pinel, Hospital Nossa Senhora das Luzes, Nossa Senhora ali na Nossa Senhora da Luz, e o Hospital Pinel e o Pinheiros, Pinel e Nossa Senhora da Luz, descobriam o telefone dos meus pais. E quando os pacientes estavam em estado terminal, que eles não sabiam mais o que fazer com aquele ser humano, eles ligavam: pastor Frederico, você aceita aí? Porque daqui já foi tudo. Remédio tarja preta não faz mais efeito. E o ser humano, ele chegava lá em casa e eu lembro de todos eles. Eles eram inchados, olhos fundos, eles andavam com os braços para frente, eles não reagiam, eles eram zumbis. E várias vezes meu pai pegava eles,
tchau, Deus abençoe, amém, pode deixar, leva ele para o quarto. Quando a ambulância ia fora, meu pai pegava uma necessaire cheia de remédio e falava assim, vai lá no vaso e joga tudo no vaso esses remédios. Só que os próximos 7 dias era uma loucura, porque você tira o remédio de um cara desse, ele fica pistola. E aí é o seguinte, o pau torava, a casa era inteira quebrada, a gente tinha que sair no tapa com eles, enfim, essa era a realidade. E eu cresci nesse lugar, onde diuturnamente alguém chegava e alguém ia. Dali que eu não tenho problema de ninguém ir embora, porque eu não sinto falta de quem vai. Porque meu subconsciente sempre pensa, alguém vai vir. Por que eu vou lamentar alguém que está indo? Alguém vai vir. E a minha vida sempre foi assim. 8.000 pessoas passaram mais ou menos nesse período, em 21 anos, naquela casa de recuperação. Uns ficavam 3 dias, sumiam. Outros ficavam 3 anos, sumiam. Outros ficavam 19 anos. Outros, acho que um morreu naquela história toda ali, uma pessoa, um óbito dentro daqueles 21 anos. Uma jovem chegou, foi depositada ali, em 2 semanas ela morreu e ninguém nunca voltou para saber o que aconteceu com ela. Literalmente, os pais depositaram ela ali e a gente enterrou ela como indigente na época, se eu não me engano. Isso, e a EML levou embora e foi enterrada como indigente. Mas você consegue imaginar a realidade? Os pais trazem uma pessoa, em 2 semanas ela morre, o EML leva embora e a gente não sabe mais dos pais, não sabe mais da pessoa. Esse era o estado de relação que as pessoas que iam lá chegavam. E eu cresci naquele contexto, e aquele contexto eu era sempre a criança esquecida na sala. Daquelas 50 pessoas eu era mais novo. Então o mais novo ele é mais cuidado, ele é mais paparicado, ele é mais... Só que também ele sempre está presente nas conversas difíceis que eu via entre uma prostituta com um homossexual, o homossexual falando com o traficante. E era conversa de bastidor, sabe, conversa de cadeia? Era essa conversa na sala da nossa casa. Então eu sabia como é que era a Vila Zumbi, como era a Vila Nossa Senhora da Luz, como era o Osternac, como era o Centenário, a Vila Centenário, a Vila Capanema, a Vila Parolim, a gente sabia. E aí eu fui crescendo nessa sociedade e algo dentro de mim foi crescendo também. Era uma ira, era um ódio, era uma raiva, era uma mistura, era compaixão, era misericórdia, era alegria, mas era muita tristeza. E a vida foi dos 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eu tinha 4. A Sara tinha 6, a Rebeca tinha 8, o Vili tinha 10, o Daniel tinha 12 e a Tabê tinha 14. Então a Tabê tinha 14 e começou a chácara. Aí a Tabê foi para 15, 16 e com 18 a primeira bomba estoura. Minha irmã liga da Alemanha e fala, pai, tô mãe solteira aqui na Alemanha. E eu vi meu pai enlutado 1 mês, e não saía do quarto. Foi um golpe baixo. Você ajudando o mundo e tua filha rebelde na Alemanha, metendo louco, e eu só lá, a criança esquecida na sala, vendo meu pai. Mas beleza, é o diabo, é Satanás, é Maria Padilha, o Exu do Lodo, Exu Mulambo, Exu... Aliás, aquele Aoê da Maria da saia, não sei se você sabe, mas existe a Maria Mulambo e ela usa saia. Só para quem quiser aí saber sobre aquela música. Mas vamos voltar aqui. E o Descende é o seguinte. Foi bom o Descende, não foi? O pessoal falou, quando chegava o louvor, todo mundo ia para o palco. Quando começava a pregação, todo mundo ia para o banheiro. Eu falei, mas não é assim lá no domingo no cinema também? Brincadeira. E aí é o seguinte, eu cresci naquela casa e a minha vida ela nunca foi muito bem interpretada. As pessoas de perto me amavam, as pessoas de fora me criticavam. Eu tinha primos meus que achavam que eu estava traindo o movimento, né? Você não ajuda teus pais, você pensa que você ficou rico, que você é alguém e tal. Eu comecei a tomar decisões e viver um evangelho que não tinha nada a ver com meu pai, então os alienados do meu pai me recriminavam, falavam, se perdeu, está desviado. E era muito patético o negócio, né? Porque desviado é quando a gente estava ali dentro, não quando a gente estava fora daquela loucura ali. Mas a verdade é que recentemente Deus falou comigo.
E Deus falou assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Você estava apenas se relacionando socialmente com o mundo dentro da tua casa. Esse é o mundo. E ali foi difícil porque quando eu comecei a ser adolescente, jovem, eu tive todas as oportunidades de fazer tudo aquilo que vários desses homens faziam, várias dessas mulheres faziam. Tem uma fase que a gente tinha 10 mães solteiras morando dentro da nossa casa. Sabe o que é isso? É 10 mulheres com filho criança. O stalker, abaixo de 5 anos. Nessa época que o stalker estava lá em casa, nasceu naquela época ali, era desse tamanho. A Sandra morava lá também. Era cooperadora dos meus pais, ajudava muito. E aí eu fui crescendo. Só que dentro de mim era uma mistura de muita coisa. Era muita mistura, mas muita mistura. Só que eu era o privilegiado. Não sei quantos já viajaram no final, na última poltrona de um avião. É uma droga. Principalmente se for na tal da janela, que não tem janela. A última poltrona não tem uma janela. Então é um quadrado encostado assim, ó, que tem mais 2 aqui, o banheiro atrás, e você fica aqui meio... Mas tem uma vantagem de quem viaja na última poltrona de um avião. Você sabe tudo o que aconteceu naquele voo. A tiazinha que fica levantando, fica fazendo assim no corredor, no meio da madrugada, você abre o olho e tem uma tiazinha aqui, ó. O voo internacional é assim. Você sabe quem está com a diarreia, que levantou várias vezes. Você sabe quem pediu mais vinho. Você sabe tudo. E era exatamente assim que eu via a minha vida. Eu via as movimentações dos meus pais, via as movimentações daqueles vagabundos, eu via as movimentações dos não vagabundos, dos que deixavam de ser vagabundo. Eu via a movimentação dos meus irmãos. E eu ficava me perguntando, e a minha movimentação? Quem sou eu nessa suruba? Porque era uma suruba. Era uma orgia emocional. Porque tinha de tudo. Tinha o santo, tinha o bandido, picareta, tinha a freira, que estava ali, estava encalhada, não tinha casado, caiu ali, puritana. E você ficava assim, você é o que mesmo? Não, é gay. Era o Fabiano. Pensa numa bicha louca. Era muito engraçado. Normalmente esses a gente amava mais, porque a gente se dava melhor, assim, com a família. Aí tinha o Tonhão. O Tonhão cresceu aqui no centro de Curitiba, tomava banho nos chafariz ali e morava nos matos. E era um cara que com 6 anos de idade foi abandonado e ele cresceu meio selvagem. Então ele cresceu no circo, montando e desmontando o circo. E o Tonhão, ele era negrão, só tinha a palma da mão branca, o dente branco, o olho branco. E ele sempre andava assim, ó. Ele era louco para pegar alguém o tempo todo. E um dia o Daniel chegou e falou assim, Tonhão, o cara lá me deu um tapa no fliperama. O Tonhão já saiu, já foi no fliperama, já procurou, cadê o Rogério? O Rogério já tinha corrido pela porta do fundo, Rogério, o Tonhão tá vindo. E o Tonhão tinha os dentão podres, ele já viu, cadê você? Chegou na frente da casa do Rogério, ele quebrou a cerca inteira da casa do Rogério. Só não entrou na casa que a mãe do Rogério falava pela janela, pare meu filho, por favor, pare. Mas ele queria matar o Rogério. Esse era o tipo de gente que dormia na sala da nossa casa, no quarto, nos nossos quartos. E quando essa pessoa dorme 10 anos na tua casa, ele te chama de irmão. Ele mata por você, porque ninguém fez nada por ele. E você que uma vez fez, ele não tem nada a perder. E esse sou eu, com 14 anos, com 15 anos, com 16 anos. Com 12 anos preguei a primeira vez. Com 13 anos eu já era líder de toda aquela galera ali, porque, né? O índice cognitivo era abaixo de 9 anos de cada um deles. Então eu com 12 já era líder. Só que na verdade com 13 já não tinha mais meus irmãos. Eu não via meus irmãos ministrando culto, não via meus irmãos pregando estudo bíblico, não via nada. Eu via só meu pai mandando, Daniel, Billy, vem aqui cantar com o trio Maranata. Aí meus irmãos vinham com aquela cara assim, tipo, aí cantava ali. Cantava aquela cara assim, que você fala, cara, o que você está fazendo? Aí eu não sei se eu tinha raiva do meu irmão, dos meus irmãos, ou se tinha raiva do meu pai, que fazia meus irmãos fazer aquilo. E eu fui crescendo.
Aí a Tabea já tinha saído fora. Eu com 14 ali, já vi a Rebeca fumando na escola. E eu aqui, né? Oi, como assim? O Daniel então, vixe, o Daniel era terrorista. E aquela galera da rua, os amigos da rua, sabe, os amigos da vila, do tubão. Um dia a gente tá ali, eu 12 anos de idade, 15 pessoas dentro da casa do vizinho, e de repente eles dão um play num filme pornô, em 15 pessoas, e eu olho o meu irmão, a namorada dele, o outro irmão, a vizinha, e eu não sabia onde enfiar minha cabeça, e eles rindo de uma orgia, de um filme absurdo, filme nojento. E aquilo vai embolando, que você fala, não, mas vocês cantam lá domingo de manhã. O pai tem que saber disso aqui. Sem contar que a gente tinha uma TV, 15 polegadas, escondida dentro do armário. Porque na época a TV era do diabo. Meus irmãos compraram uma TVzinha assim, a gente ficava assim, fechava a porta, todo mundo deitava assim, ó, na frente do armário, e ficava assim, ó. Eu falava, não é possível, rapaz. Quem que é mais trouxa aqui, meu pai ou meus irmãos? Eu confesso que eu ficava bravo. Que eu assistia junto ali. Eu gostava do Power Rangers na época, era 11h30. Chegava da escola e assistia o Power Rangers. Eu não sei se meu pai fazia de conta que eu não sabia. Minha mãe não sabia, né? Vocês vão saber por quê. Porque ela é de uma das 4 culturas aqui que eu vou falar para vocês. Mas com 16 anos, eu estava farto daquilo. Eu estava de saco cheio, eu estava por aqui, e eu estava assim, ó, me joga ou não me jogo? Um irmão já, outro irmão já, a outra irmã já, eu falava, então, eu acho que o caminho é esse, vamos embora, galera. E eu confesso que eu fiquei com um pé fora. Um pé que não acreditava muito no que via ali dentro. Primeiro que a gente via muita safadeza, de todos os lados. Segundo, que a gente via muita rigidez do meu pai. Terceiro, que a gente via muita... E aí, recentemente, Deus falou comigo e falou assim, essa é a sociedade de hoje. Existem 4 culturas da sociedade invisível que elas estão todo dia nas pessoas e as pessoas não percebem. E aí é o seguinte, primeiro a gente tinha o primeiro tipo de pessoa que morava lá em casa. Os malandrão, os espertalhão, eram os internos. Espertalhões gostam de tirar vantagem e viver no limite de uma conveniência moral. Aí pegava toda aquela galera ali, os pacientes, que a gente chamava de paciente. Os pacientes. Eram os malandrão. Sempre tirando vantagem. Sempre tirando meu pai para trouxa. Sempre achando que minha mãe não estava vendo. Sempre usando droga, a gente tendo que ir lá na boca buscar eles. O Edson, eu fui buscar mais de 30 vezes no bar. Eu olhava pro meu pai e não acreditava que ele estava me mandando ir no bar. Sério que você está mandando eu buscar o Edson de novo? Lá num bará, no Areal Costa, lá eu não acreditava. Outro dia, um desses psicopatas, ele deu uma voadora na nuca da minha mãe. Da minha mãe. E meu pai não fez nada. Aí era na hora do culto. Aí minha mãe pegou o carro e foi buscar alguém no ponto de ônibus que estava vindo para o culto. Só que minha mãe não voltou, meu pai começou o culto. E ele fez o culto inteiro e minha mãe nada. E eu sentado ali falava, não é possível que meu pai está fazendo o culto e ele não está preocupado onde está a mãe. Acabou de levar uma voadora de um psicopata aqui. E aí eu peguei o outro carro, fui atrás, quando vi minha mãe estava lá na frente do quartel do Boqueirão com o carro encostado e ela desmaiada dentro do carro. E ela não lembra disso. Essa era a loucura do meu pai. Eu não entendo isso. Aí então, de um lado eu tinha o malandrão. Aí a segunda tipo de pessoa que morava lá em casa era o legalista. Que um culto estava acima da esposa dele. Não importa que é minha esposa, importa que é a hora do culto. Tem que fazer o culto, vamos fazer o culto. Olha que nível de loucura. Fazer o culto, meu irmão. Que se dane o culto. Cadê tua mulher? Ela levou uma voadora agora, pegou o carro aqui e não voltou. Vai atrás. Não, depois do culto a gente vê o que aconteceu. Ela deve saber o que está fazendo.
E meus pais, com todo respeito à minha mãe que está viva, dizem que não pode falar sem a pessoa no ambiente. Mas como meu pai já não está mais entre nós, eu posso falar à vontade. Brincadeira. Em respeito à minha mãe aqui, mas meu pai, ele tinha ideias muito, muito legalistas, mas muito legalistas. Eu brinco que meu pai, se ele fosse na igreja do cinema, ele não conseguiria ficar até o final do culto, ele sairia antes e ia embora. Só que eu, em contrapartida, se eu ficasse lá no legalismo dele, eu não estaria pregando para vocês aqui, eu estaria lá na zona, estaria com a vida perdida. Porque se aquilo lá era evangelho, aquele evangelho, eu não estava disposto. E aí meu pai e minha mãe, com todo o entendimento que eles tinham, a gente tinha uma vida rígida. Não podia isso, não podia aquilo, não tinha internet, não podia televisão, não podia usar calça, não podia ir para o culto sem o véu, não podia, minhas irmãs obesas, a gente todo inflamado, a saúde indo para o buraco, e cala a boca e continua cantando, cala a boca e continua pregando, cala a boca e venha para o culto, cala a boca e aquilo foi empapando, porque o legalismo estava acima da relação. Aí tinha terceiro tipo de pessoa lá em casa. Os espertalhão, que eram os internos. Os legalistas, que eram os meus pais, mas não percebiam. E os hipócritas, que eram meus irmãos. E eles não estavam vendo. Eu olhava meus irmãos. Eu via meus irmãos no culto sendo um crente, mas na escola sendo nada do que era no culto. Eu lembro que já naquela altura ali, com 17 anos, eu tocava 9h30 o piano para o meu pai lá, 2 músicas, na igreja dele, e já falava, ó pai, eu toco 2 músicas, mas daqui eu vou lá para Menonita. Aí no meio do culto, assim, ó, todo mundo sentado, eu levantava do piano, pegava o carro e saía na frente de todo mundo, assim, tchau, tô indo embora. Ia embora. E meu pai ficava muito bravo. Só que ele já não tinha muito controle. E aí quando entrava no carro, minha irmã falava, eu vou com você. Quando ela entrava no carro, Rebeca, ela já entra no carro tirando a saia. E por baixo ela tinha uma calça. E um dia eu olhei e falei, cara, por que você põe uma calça por baixo? Por que você não vende saia na Menonita? Ela falou, odeio saia. Eu falei, mas então por que você não vai de calça na igreja do pai? Não, porque Deus o livre, o pai me mata. Eu falo, eu prefiro morrer. E eu ficava bravo com minha irmã. Eu achava aquilo assim, a estupidez bilateral do meu pai, que obrigava a usar saia, e da minha irmã, que não tinha coragem de olhar para meu pai com 20 anos e falar, não vou usar coisa nenhuma dessa saia, eu vou usar o que eu quero. Aí meus irmãos nem se falam. Meus irmãos eram terríveis, mas era aquele terrível filho de pastor, tá? Ele tem temor, mas ele vai até o limite das coisas. É muita segurança no Senhor que eles conhecem, né? Deus perdoa, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, eles sabem disso, e ó. E a verdade é que meus irmãos nunca foram base de evangelho para mim, nunca foram. E eu olhava aquilo, e eu olhava. Aí meu irmão, ele gostava de cantar uns hinos, tocando violão na igreja. Eu olhava assim, meu irmão tocando violão na igreja, achava até patético, e não combinava. Tipo assim, cara, você gosta de ir na 300, você pega a veraneia do pai aqui, enche de maluco ali, ó, sai andando na canaleta igual louco, volta de 5 horas da manhã, descia com o carro desligado assim, tinha uma descida, ele descia na banguela para meu pai não ver eles encostando. Outro dia meu pai começou assim, eu estava dentro do quarto, a gente dormia em 3, meu pai pegou um cabo de vassoura e quebrou inteiro no meu irmão, porque meu irmão não acordava para ir para o culto. Olha o espírito do culto, meu irmão. Era um culto maravilhoso. Eu lembro até hoje, eu não sei se meu irmão tomou um porre, fumou maconha, alguma coisa ele fez aquela noite, porque ele estava delirando, ele de manhã ele ficava, e meu pai, levanta em nome de Jesus, pá, e pá, vamos pro culto, eu preciso para você cantar o trio Maranata. Aí meu irmão inchadão chegava no culto assim, já inchadão. Olhei para esse mundo, mas não pude encontrar poder para me salvar, poder para me salvar. Fita de cinema lá no céu não vai entrar, por isso é bem melhor assim cantar. Eu olhava meus irmãos assim, tipo, não é possível.
Só que aquilo ali para mim não era engraçado. Era a ira que juntava dentro de mim. Porque de um lado você tem o espertalhão, do outro lado você tem o legalista, do outro lado você tem o hipócrita, e você olha e fala, quem que eu quero ser? E a verdade é que eu não queria ser nenhum deles. Eu não queria ser nenhum deles. Eu peguei raiva de hipócrita ali. Eu peguei raiva de legalista ali, desculpe, os legalistas. Eu peguei raiva de malandro ali. Até que um dia, eu tinha 17 anos. Eu tinha falado para minha mãe, mãe, eu vou fazer um vestibular. E se eu não passar na federal, eu vou morar lá na Alemanha com meu irmão. Minha mãe é mãe, né? Ah, tá bom, tá bom. Obviamente que eu não passei na federal. E ela um dia chegou e falou, Deus abençoe a gente, saiu um dinheiro não sei de onde e você vai fazer positivo. Eu falei, não mãe, eu vou para a Alemanha. Não, você vai ficar aqui, você vai fazer positivo. Aí no dia do vestibular da positivo ainda caio com o carro no lago, para completar a história. Mas a verdade é que eu estava com os planos de ir para a Alemanha falando assim, ó, até logo, hipócritas, malandros e legalistas. Eu quero alguma outra coisa. Até o dia que eu tinha 17 anos, já tinha meu terceiro carro, com 17 anos, era o terror da minha mãe. Com 16 meu pai deixou comprar um carro. 17 eu já tinha trocado 2 vezes de carro. Eu era roleiro. Não gostava de andar de a pé já desde aquela época. Gostava de fazer negócio. E aí um dia minha irmã é convidada para um aniversário. E aí a pessoa convidou minha irmã e falou, leva teu irmãozinho. A Rebeca tinha já 20 anos, eu tinha 17, ela 21. E ela falou, ó, tem um aniversário aí, você não quer ir comigo? Na verdade ela precisava de carona, depois que eu descobri. Ela precisava do Uber. Não, tá bom, vamos. A gente saiu de casa ali, quando a gente chegou, era na frente de uma casa. Quando eu olhei a casa, era verde, bonita. Eu já fiquei com raiva com o modelo do carro, dos carros que tinha na frente da festa. Eu olhei, era Celtinha, Fiestinha, era o Golzinho, era não sei o quê. E eu tava lá com um Passatão 82, escapamento turbão, fiz o filme G5, rebaixado, socado no chão, 8 cornetas, papapá, e cheguei pavãozão, só meio vidro aberto aqui, olhando por cima aqui, ó. Só que não ornava. E ali eu já fiquei assim, cara, tô no relé errado. Quando eu entrei na casa, a casa era de boneca. Só tinha 2 adolescentes que moravam ali, o pai e a mãe. O pai era dono da Rudegon, um dos donos da Rudegon. E quando fui entrando na casa, eu já fiquei com raiva de olhar a casa. Porque a minha casa era furada, os sofás eram todos de doação, era cada um de um modelo. As cadeiras eram todas de madeira. E você olha aquela casa de gesso, aquela casa branca, aquela casa limpa, aquela casa cheirosa. Quando a gente chegou na garagem ali, estava o seu Ego fazendo o churrasquinho. E aí, amigão, tudo bem? Legal, legal, tal. E alegria, e tipo assim, oi, não me conhece, está me tratando bem. E de repente, aquela turma de 30 pessoas naquele aniversário me constrangeu. E esse constrangimento, eu lembro que todas as minhas rejeições, elas começaram a gritar dentro de mim, porque eu estava num ambiente hostil. Eu estava com raiva dos playboy, eu estava com raiva da funcionalidade das coisas. Só que aquilo ali estava me trazendo para fora o cara que eu estava me vendo, que eu não queria ser. E aí naquela hora eu saí para trás e fui para uma portinha no fundo e falei, deixa eu dar um ar aqui. Quando eu dou um ar, vejo uma criança de 14 anos batendo uma bola de basquete, jogando numa cesta que tinha ali. E de repente ela me vê e ela segura a bola, oi, tudo bem? E quando ela faz assim, oi, tudo bem? O Espírito Santo fala, essa é a mãe dos teus filhos. Dentro de mim. Na época não tinha essa denominação lá em casa, porque a gente não falava do Espírito Santo assim. Mas uma voz dentro de mim falou, essa é a mãe dos teus filhos. E aquilo foi assim, tipo, como assim? E eu cristalizei ali. E a mãe dos meus filhos está aqui sentada hoje, era a Aline, com 14 anos, eu com 17. E eu saio dali, me envolvo com 2 garotas ali da festinha, uma passa o telefone para mim, eu fico 2 semanas ligando para ela.
E a outra também era filha do outro pastor, ficou roçando a perninha durante o filme e tal, e brincando, né, cutucando. Adolescente gosta de se cutucar, né? Na verdade, isso aí são dois animais se aproximando. São relacionamentos, né? Já viu o adolescente que gosta de fazer assim nas mulheres? Tem um machinho ali, dando uma cutucada. E esse era eu. E aí, isso aí era julho. Não, era março, abril. Aí chegou julho, eu vi uma movimentação. E aí aquela amiga da minha irmã convidou a minha irmã para ir no culto. Eu pensei, deve ser o culto ali da esquina, é menonita, lá do Boqueirão. E pasme, o culto era aqui no Água Verde. Quando cheguei no culto, só tinha 5 jovens. Na época tinha o Alois, tinha o Conrad, tinha a Verônica, a Carol e a Ana. Então a Rebeca era amiga da Verônica. Eu cheguei lá num culto de jovens, era 5 jovens num culto. Nunca despreze um culto. Nunca despreze um culto com 5 jovens. Era um canto onde eu vi 5 jovens que mudaram a minha vida, mudaram a minha sorte, que me apontaram um novo caminho, que me mostraram uma nova possibilidade, que me apresentaram um novo ambiente. Eu estou aqui por causa deles. Eu era ali, eu e mais um eram os únicos filhos de pastor ali. E quando eu chego naquele cultinho de jovens, estava nascendo ali um movimento chamado Cádiz, onde uma igreja tinha recém dividido, a parte boa da igreja tinha ido para um lugar bacana, e o resto da igreja ficou ali, 80 velhinhos, 5 jovens, 3 adolescentes. O culto era só um teclado com o piano, com as músicas de Ron Knolly, era tudo que a gente tinha. Só que naquele culto, era como se eu tivesse me olhando num lugar e não me reconhecendo. Eu brinco que esses 5 jovens era como se você pinta um quarto de branco, porque ele é branco, mas quando você está na metade do quarto, você percebe o quanto aquele quarto já era bege e você não percebia. E ali eu digo que eu vi meu cristianismo bege. Eu era um bege, eu não era branco. E a partir dali eu conheci a quarta cultura, que é muito rara numa sociedade. E essa quarta cultura é uma cultura dos inocentes. Existe na nossa sociedade pessoas inocentes, ainda existe. E aqueles 5 jovens, eu fui um culto, eu fui outro culto, eu era desgovernado, eu era muito chato, eu era aloprado, eu era polêmico, eu era mais, tá? Antes de conviver 20 anos com a Aline, eu era terrível. Hoje a Aline, né, na convivência de 20 anos, o sábio já ficou um pouquinho mais sábio, como ela. Mas a verdade é que aqueles cultos começaram a me trazer o oxigênio. Eu estava numa apneia emocional, espiritual. Eu estava desistindo e a vida voltava e voltava. Nesse inteirinho conheci o Ciro. O Ciro, eu tive uma pequena experiência com ele, na sequência eu já estava ali. E num desses últimos cultos, passado já 4 meses indo lá, essa jovem falou assim, viu, depois do culto vamos lá na minha casa, vamos comer uma pizza na minha casa. Então a Verônica chamou aqueles, já era 8 jovens na época, tinha o Nível junto, vamos comer uma pizza na casa da Verônica. E quando a gente sai ali da igreja menonita e chega na casa da Verônica, adivinha quem passa na sala? A Aline. E eu não acreditei que eu estava na casa daquela moça que eu vi atrás no fundo da casa 5 meses antes. E ali Deus fez a história que Ele fez comigo. Eu moro nessa casa hoje, sou casado com a Aline. E aqueles 5 jovens me impregnaram com uma inocência que eu sei que é a única coisa que pode mudar a história dos nossos filhos. É a única coisa que pode te conservar num casamento santo. É a única coisa que pode te preservar numa vida piedosa. Meu irmão, não existe... A centralidade de uma coisa sagrada se define numa palavra.
Alguém sabe qual é a palavra que define algo sagrado? Pureza. Tudo que perde a pureza deixou de ser sagrado. Todo casamento que perde a pureza, ele sai do sagrado. Toda relação paterna que perde a pureza sai do sagrado. Toda relação de irmãos numa igreja que sai da pureza, ele perde o que é sagrado. Por isso hoje nós estamos em igrejas que não tem nada de sagrado. Estamos em casamentos que já deixaram de ser sagrado. Estamos em relacionamentos de sócios que já deixaram de ser sagrado. Porque nós abrimos mão da pureza, daquilo que sustenta uma coisa sagrada. E a partir daquele dia minha vida se tornou sagrada. Porque eu encontrei pessoas que me apresentaram um ambiente de inocência. Primeira impressão que eles eram burros, que eles eram caretas, que eles eram playboys. Mas quando terminou aquela festa de aniversário e não pediram a inteira para aquele churrasco, eu falei, quanto que ficou para cada um? O cara falou, o quê? Eu falei, não, a inteira do churrasco. Ele falou, não, meus pais estão pagando. Os meus pais me irritou do jeito que ele falou, os meus pais. Que é meio Nutella, meio boiola, mas meus pais. Só que na verdade eu tinha um problema dentro de mim. Eu não sabia o que é meus pais. Ninguém nunca falou assim dos meus pais. Meus pais não eram meus pais. Meus pais eram os donos da chácara. Eram os caras que só tinham tempo para nós na hora do almoço, do café e da janta. Fora isso, minha mãe se virava com os irmãos, meu pai estava o tempo todo correndo com alguém. Um ambiente de inocência não é um ambiente ingênuo, nem frouxo. Há quem pense que o ambiente de inocência ele é um ambiente de pessoas cheias de ingenuidade e frouxidão. Não é. Existem 3 evidências claras que eu encontrei naquela noite, naquele ambiente que era muito vivo e saudável e eu não sabia explicar. Ali existiam 3 marcas: transparência, confiança e pureza de intenções. A transparência, ela gera segurança. Eu vi um ambiente de segurança. A confiança, ela gera paz. E eu acessei um ambiente de paz que não tinha lá em casa. E a pureza de intenção é o princípio da comunhão. Pureza gera comunhão. E naquela noite a minha vida foi transformada para sempre. Porque no ambiente de transparência, sem medo, as pessoas podem falar a verdade sobre si mesmas sem pânico e sem medo de punição. No ambiente de confiança como cultura, a confiança não é exceção. A confiança se torna o ponto de partida. A palavra dada tem peso no ambiente de confiança. Não se vive sobre nenhuma suspeita constante. A liderança não governa pelo controle, sempre pelo exemplo. Ambientes inocentes não exigem vigilância extrema, porque o coração é mais forte do que a regra. É isso que eu encontrei ali. Eu descobri uma galera que me liderava sem me controlar. Porque eles não supunham, eles não pensavam mal sobre mim. Em terceiro lugar, eu descobri um ambiente de pureza de intenções, onde as motivações são claras, os relacionamentos não são utilitários. As pessoas não se aproximavam ali apenas por interesse, não há jogos ocultos, não havia segundas intenções. O bem do outro sempre vinha antes da vantagem pessoal. Porque a inocência aparece quando ninguém precisa usar máscaras para pertencer a um ambiente. Nossa sociedade, ela é composta por essas 4 culturas. Ou você é legalista, ou você é um pilantra, malandrão, espertão, ou você é um hipócrita, que tem multiversões, ou você caiu na alegria de encontrar a inocência, a pureza de coração. Meu desejo com essa mensagem nessa noite é dizer que existe um lugar de pureza, existe um ambiente de inocência. E a nossa inocência não vai ser nossa fraqueza, vai ser nossa fortaleza. Naquela época, nós éramos jovens todos solteiros, e eu brinco, ninguém era de ninguém, mas estava todo mundo se querendo. Eu gosto disso. Por isso meu sonho é ver o Rangers
fazendo um retiro a cada 45, 50 dias. Por alguns anos ali, eu e esses 20 jovens, depois 5 jovens se tornaram 20, 20 se tornaram 40 e esses 40 se tornaram 90. A igreja saiu de 80 membros, alcançou 300 membros. Nós vivemos ali um foco de uma dispensação do que Deus fez, onde nós vimos gerações, toda a minha geração de amigos, casando virgem, com a primeira namorada, sendo abençoado e bem-sucedido. Hoje o Aloys, ele é pastor no Texas e médico da cidade onde ele mora. Construiu uma grande casa dentro de uma fazenda. O Conrad, que era só um estudante de engenharia ambiental, casou com a Gisá, que era jornalista da Globo. São pastores na Bethel, onde nós escutamos as músicas da Bethel Music hoje. A Carol e o Felipe estão morando em Londres. E tantas outras pessoas que saíram dali estão frutificando em algum lugar. Só que sabe o que é a glória disso? É que o fruto é uma vida sem desgraça. É só isso. Se você quer uma vida de fruto, foque numa vida sem desgraça, já é um grande fruto. Porque sucesso na vida não é o que você pode ter, mas é o que você evitou de viver, o que você não fez. E o meu desejo é que os nossos filhos, que a sua casa, que cada vez que a casa se reúne, que você manda seu filho para o Legends, que você recebe os adolescentes, os juniores na sua casa, que você lembre que talvez você é o tio da churrasqueira, que tem um perdido ali, que ele está perdido e não sabe. Aumente sua consciência sobre tudo que nós estamos fazendo nessa igreja, porque a gente não está brincando. Os dias estão passando e esse tempo não volta. Esses dias aqui não voltam. Eu não tenho saudade daquele tempo, porque eu sei que aquele tempo me apresentou esses dias aqui. Eu tenho certeza que esses dias vão apresentar tempos para você, a sua casa, seus filhos, onde você não vai ter saudade desses dias, mas você vai lembrar que foi o tijolo que te sustentou para levar até lá. Não abra mão dos teus filhos aqui na igreja. Hoje o meu desejo é que o seu filho esteja num ambiente seguro, numa igreja imperfeita, onde vão ter pessoas hipócritas que precisam se enxergar bege, onde o legalista precisa se enxergar bege, onde o malandrão ele precisa se constranger. E eu quero terminar dizendo que o contrário da arrogância não é humildade, o contrário da arrogância é inocência. Não é sendo humilde que você se livra da sua arrogância, mas é sendo inocente. E o meu desejo é que a gente seja uma igreja apenas inocente. O inocente, ele tem todas as transgressões perdoadas. Por isso criança não peca, porque todo o pecado de uma criança é justificado pela inocência que ela carrega. Por isso que a Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, porque na inocência nenhum pecado é computado com culpa na sua vida. Nós tropeçamos naquilo que não conhecemos, isso é inocência. E o meu desejo nessa noite é que você seja a cura, o ambiente da inocência lá no seu trabalho. Note, não era uma igreja gigante, não era uma estrutura, eram 5 pessoas catalisadoras, roteadores de inocência que me constrangiam cada encontro. E o dia que eu tropecei naquilo, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu abraço e é aqui que eu vou ficar. E foi a inocência deles que me curou. Foi a inocência da Aline que me curou. Dentro de todos aqueles inocentes, a mais inocente sempre era a Aline. A gente assistia alguns filmes e no meio do filme tinha uma cena romântica, ela corria para frente da TV com 17, 18 anos e ficava na frente. Não olhe, todo mundo vaiando ela. E ela, não olhe isso aqui. É um monte de jovem no cio assistindo uma cena daquela. Ela estava mais para frente do que a gente. Teu filho precisa encontrar a esposa, o marido, num ambiente inocente. Caso contrário, você vai ter que acudir ele quando não der certo o casamento dele. Vamos ficar de pé? Pai, obrigado por essa noite. Eu sei que o Senhor quer fazer algo nessa noite, Pai.
gostaria que você fizesse uma oração aí. E que você confessasse ao Senhor a cultura invisível que tem invadido a tua casa. Nessa noite eu quero ser um profeta, declarando que é possível ainda no alto dos seus 40, 50, 70 anos, você experimentar uma vida de inocência que você nunca imaginou que seria possível. A inocência, o amor, ele não cogita o mal, ele não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, ele não se alegra com a injustiça, ele se regozija com a verdade, ele não tem prazer naquilo que é mal. Um ambiente de inocência, onde todo mundo pensou alguma coisa, você não pensa nada, porque você é livre, você é inocente. Mulheres no nosso meio, que tem lutado contra a inocência, eu quero dizer para você: desista, você foi desenhada para ser inocente. Talvez eu, como eu, o marido que um dia chamou minha esposa de burra, na verdade ela estava me curando com a inocência. Eu quero pedir perdão em nome dos homens aqui, quando nós recriminamos a tua inocência, quando a gente foi sarcástico com a inocência que você carrega, quando a gente perdeu a paciência com a inocência que você estava tendo. Deus, cura essa noite, Pai, essa igreja de todo legalismo. Tira de nós toda hipocrisia, Senhor. Tira de nós todo sentimento de esperteza, de tirar vantagem, de ser malandro, de pegar o atalho, de quebrar uma regra, de burlar, Senhor, um processo. Que nessa noite haja um batismo de pureza, que as nossas conversas sejam sagradas, que os nossos Marvels, Wonders sejam ambientes carregados de algo muito sagrado, que os nossos cultos no cinema sejam carregados de muita piedade, que essa cultura invisível da inocência, Pai, seja a nossa maior força, nossa maior arma, seja a nossa melhor proposta para quem está chegando. Pai, a nossa inocência é a nossa melhor proposta para quem está chegando. Nós não queremos mudar eles por fora, mas queremos curar eles por dentro, como eu fui curado. Não é sobre um comportamento, Deus, não é sobre uma falsidade, não é sobre uma intenção de lucro, mas é sobre um grito de cura, onde nós podemos, Senhor, estender essa cura para eles, porque fomos curados. E nessa noite, homem, você que se sentiu muitas vezes desconstruído na sua hombridade, com medo de ser puro, de ser inocente, nessa noite eu profetizo inocência sobre você. Você será um homem com H maiúsculo, reconhecido na sua inocência, como Adão nos primeiros dias no jardim, que era o símbolo máximo de um homem criado. Assim eu quero declarar sobre você e tua casa, que a pureza, a inocência e a santidade seja o seu maior legado sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e obrigado.